O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 106 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3º, Creio no Espírito Santo. E hoje nós leremos os números de 817 a 822. As feridas da unidade. Na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma, não acontecem sem os pecados dos homens. Ubi peccata sunt, ibi multitudo, ibi schismata, ibi hereses, ibi discussiones, ubi autem virtus, ibi singularitas, ibi unio ex quo omnium credentium erat cor unum et anima una. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças, aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados do pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e a Ele conduzem, e impulsionam para a unidade católica. Rumo à unidade. A unidade, Cristo a concedeu desde o início à sua Igreja, e nós cremos que ela subsiste, sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica, e esperamos que cresça, dia após dia,
até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua Igreja o dom da unidade, mas a Igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Por isso, Jesus mesmo orou na hora de sua paixão, e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 21. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo. Para responder adequadamente a este apelo, exigem-se renovação permanente da Igreja e maior fidelidade à sua vocação. Esta renovação é a mola do movimento rumo à unidade. Conversão do coração, com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões. A oração em comum, pois a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico e, com razão, podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Conhecimento fraterno recíproco. Formação ecumênica dos fiéis, especialmente dos presbíteros. Diálogo entre os teólogos e encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades. Colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por isso depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco sobre a unidade da Igreja. Audiência geral, Praça de São Pedro, 25 de setembro de 2013. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. No credo nós dizemos: creio na Igreja una, ou seja, professamos que a Igreja é única e que esta Igreja é em si mesma unidade. Contudo, se olharmos para a Igreja Católica no mundo, descobriremos que ela abrange quase 3.000 dioceses espalhadas por todos os continentes. Muitas línguas, tantas culturas. Aqui estão presentes bispos de muitas culturas diferentes, de numerosos países. Está o bispo de Sri Lanka, o bispo da África do Sul, um bispo da Índia. Aqui estão presentes em grande número os bispos da América Latina. A Igreja está espalhada pelo mundo inteiro, e, no entanto, os milhares de comunidades católicas formam uma só unidade. Como pode acontecer isso? Podemos encontrar uma resposta sintética no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que afirma: a Igreja Católica espalhada pelo mundo tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. Número 161. É uma definição bonita e clara. Orienta-nos bem. Unidade na fé,
na esperança e na caridade, unidade nos sacramentos e no ministério. São como pilares que sustentam e mantêm firme o único e grande edifício da Igreja. Onde quer que formos, até a paróquia mais pequenina, no recanto mais remoto desta terra, existe uma única Igreja. Nós estamos em casa, em família, entre irmãos e irmãs, e esse é um grande dom de Deus. A Igreja é uma só para todos. Não existe uma igreja para os europeus, uma para os africanos, uma para os americanos, uma para os asiáticos e uma para aqueles que vivem na Oceania. Não, ela é a mesma em toda a parte. É como uma família. Podemos estar distantes, espalhados pelo mundo, mas os vínculos profundos que unem todos os membros da família permanecem sólidos, independentemente da distância. Penso, por exemplo, na experiência da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Naquela imensa multidão de jovens, na praia de Copacabana, ouviam-se falar muitas línguas, viam-se traços de rosto muito diferentes uns dos outros. Encontravam-se culturas diversas, e, no entanto, havia uma unidade profunda. Formava-se uma única igreja, todos estavam unidos e podia-se sentir isso. Interroguemo-nos todos. Eu, como católico, sinto essa unidade? Eu, como católico, vivo essa unidade da Igreja? Ou não me interessa, porque estou fechado no meu pequeno grupo ou em mim mesmo? Sou um daqueles que privatiza a Igreja para o próprio grupo, para a minha nação, para os meus amigos? É triste encontrar uma Igreja privatizada por esse egoísmo e essa falta de fé. É triste. Quando ouço que muitos cristãos no mundo sofrem, permaneço indiferente ou sinto-me como se sofresse um membro da família. Quando penso ou ouço dizer que muitos cristãos são perseguidos e chegam a dar a sua vida pela própria fé, isso comove o meu coração ou não me sensibiliza? Estou aberto àquele irmão ou àquela irmã da família que entrega a vida por Jesus Cristo? Rezamos uns pelos outros? Dirijo-vos uma pergunta. Não deveis responder em voz alta, mas só no coração. Quantos de vós rezam pelos cristãos que são perseguidos? Quantos? Cada um responda no seu coração. Rezo por aquele irmão, por aquela irmã que se encontra em dificuldade para confessar e defender a sua fé? É importante olhar para fora do próprio espaço, sentir-se igreja, única família de Deus. Demos mais um passo, interrogando-nos: existem feridas nessa unidade? Podemos ferir essa unidade? Infelizmente, vemos que no caminho da história, e também agora, nem sempre vivemos a unidade. Às vezes surgem incompreensões, conflitos, tensões e divisões que a ferem, e então a Igreja não tem o rosto que gostaríamos que tivesse. Não manifesta a caridade que Deus deseja. Somos nós que criamos lacerações. E se olharmos para as divisões que ainda subsistem entre os cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, sentimos a dificuldade de tornar essa unidade plenamente visível. Deus concede-nos a unidade, mas nós, muitas vezes, temos dificuldade em vê-la. É preciso procurar, construir a comunhão, educar para a comunhão, para superar incompreensões e divisões, a começar pela família, pelas realidades eclesiais, inclusive no diálogo ecumênico.
O nosso mundo precisa de unidade. Vivemos numa época em que todos precisamos de unidade. Temos necessidade de reconciliação e de comunhão. E a Igreja é uma casa de comunhão. São Paulo dizia aos cristãos de Éfeso: Exorto-vos, pois, prisioneiro pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação à qual fostes chamados, com toda a humildade, amabilidade e magnanimidade, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Humildade, amabilidade, magnanimidade e caridade para conservar a unidade. São essas as veredas, os verdadeiros caminhos da Igreja. Ouçamo-las mais uma vez. Humildade contra a vaidade, contra a soberba. Humildade, amabilidade, magnanimidade e caridade para conservar a unidade. E Paulo continuava: um só corpo, o corpo de Cristo que nós recebemos na Eucaristia. Um só Espírito, o Espírito Santo que anima e recria continuamente a Igreja. Uma só esperança, a vida eterna. Uma só fé, um só batismo e um único Deus, Pai de todos, conforme os versículos 4 a 6. A riqueza daquilo que nos une. E essa é uma riqueza autêntica, o que nos une, não o que nos divide. Esta é a riqueza da Igreja. Hoje, cada um deve interrogar-se: faço crescer a unidade na família, na paróquia, na comunidade, ou sou um tagarela, uma tagarela? Sou motivo de divisão, de dificuldade? Mas vós não sabeis o mal que os mexericos fazem à Igreja, às paróquias, às comunidades. Fazem mal. As bisbilhotices ferem. Antes de coscovilhar, o cristão deve morder a sua língua. Sim ou não? Morder a língua. Isso far-lhe-á bem, porque a língua inchará e não poderá falar, não conseguirá coscovilhar. Tenho a humildade de curar com paciência e sacrifício as feridas na comunhão? Enfim, o último passo, mais profundo. E trata-se de uma pergunta bonita. Quem é o motor dessa unidade da Igreja? É o Espírito Santo, que todos nós recebemos no batismo e também no sacramento da confirmação. É o Espírito Santo. A nossa unidade não é primariamente fruto do nosso consenso, nem da democracia no seio da Igreja, nem sequer do nosso esforço de estar em sintonia, mas deriva daquele que faz a unidade na diversidade, porque o Espírito Santo é a harmonia. Sempre cria a harmonia na Igreja. Trata-se de uma unidade harmoniosa no meio de toda a diversidade de culturas, línguas e pensamentos. O motor é o Espírito Santo. Por isso é importante a oração, que constitui a alma do nosso compromisso de homens e mulheres de comunhão e de unidade. A oração ao Espírito Santo, a fim de que venha e construa a unidade na Igreja. Peçamos ao Senhor: Senhor, concedei-nos a graça de viver cada vez mais unidos, de nunca sermos instrumentos de divisão. Fazei com que nos comprometamos, como reza uma bonita prece franciscana, a levar o amor onde houver ódio, a levar o perdão onde houver ofensa, e a levar a união onde houver discórdia. Assim seja.
Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!